Um dia você é o jogador mais influente da liga, sendo o MVP da temporada e o grande terror dos seus rivais. E no outro, você é escanteado para o banco de reservas de um time com pouca expressão. E temos vários casos de jogadores que eram extremamente importantes para suas franquias, mas que talvez hoje você nem saiba quem são, justamente por conta de uma decisão que estragou completamente a sua carreira. E é sobre esses caras que iremos falar no vídeo de hoje. Quando pensamos em um grande jogador, ou até mesmo em uma lenda que acabou tendo um fim precoce, sempre imaginamos que foi por conta de alguma lesão que acabou encurtando a sua carreira e tirando o seu potencial máximo. E na grande maioria das vezes isso é verdade. Porém, temos muitos outros casos que isso acontece por conta do ego. Como por exemplo, quando o Big Three do Miami Heat foi formado, todos sabiam que tinham poucos times que podiam bater de frente com eles. E os melhores candidatos do leste eram o Boston Celtics e o Chicago Bulls. Mas de maneira inesperada, surgiu um desafio muito mais interessante, pois eles tinham a melhor defesa da NBA, que era o Indiana Pacers do Paul George. E um dos membros desse elenco ficou muito famoso, que foi o Roy Hibbert, que possuía um dos maiores alcances da liga, sendo basicamente um Victor Wembanyama da sua época, com 2,28 m de envergadura. E quando enfrentou o Miami Heat pela primeira vez, ele já tinha sido o All-Star e tinha médias de 2 tocos por partida. E no ano seguinte, entrou para o top 10 defensores da temporada. E na sua passagem pelo Indiana, ele foi 4 vezes aos playoffs. Mas foi na temporada de 2012-2013 que ele atingiu o seu auge, anotando médias de 17 pontos por jogo e 9 rebotes por partida, e sendo fundamental na defesa para conduzir o Indiana para as finais de conferência contra o Miami Heat, e que chegaram a forçar um jogo 7, com destaque para o jogo 4, onde anotou 23 pontos e pegou 12 rebotes, assim como no jogo 3, que anotou 20 pontos e pegou surreais 17 rebotes. Mesmo com essas atuações de gala, o time do LeBron conseguiu sair vitorioso dessa série e posteriormente foi campeão em cima do San Antonio Spurs. Enquanto isso, Roy Hibbert, na temporada de 2013 e 2014, ficou em segundo lugar para o prêmio de defensor do ano, perdendo para o Joakim Noah, e que mais uma vez ajudou seu time a chegar nas finais de conferência contra o Miami Heat de LeBron James. Porém, dessa vez, eles caíram em 6 jogos. Apesar da derrota precoce, o Indiana continuava sendo um contender para o título. Porém, em 2014, tudo desandou, pois nas Olimpíadas, o seu principal jogador, o Paul George, sofreu uma lesão muito séria, que poderia ali mesmo acabar com a sua carreira. E vendo isso, a sua segunda maior estrela pediu para ser trocado, forçando o Indiana Pacers a entrar no modo rebuild e tendo que trocar o seu maior defensor por apenas uma escolha de segunda rodada do draft com o Lakers. O Indiana praticamente deu uma das suas maiores estrelas a troco de nada, e o pivô acreditava que no Lakers ele formaria uma dupla muito melhor com o Kobe Bryant. Porém, as suas médias caíram drasticamente, e como ele não era versátil para acompanhar a nova tendência de arremessos de 3 pontos como os pivôs da nova geração, ele acabou tendo uma queda vertiginosa por mais 2 times na mesma temporada, até encerrar a sua carreira com médias de 0,7 pontos e 0,3 rebotes pelo Denver aos 30 anos de idade. Não temos como saber como seria o seu futuro lá em Indiana, mas muito provavelmente ele não teria sido descartado como aconteceu nos outros times, visto que lá ele já tinha uma função importante na equipe e ainda assumiria um papel ainda mais relevante e não iria se aposentar um ano depois, como aconteceu nos 3 times que passou até sair da liga.
No caso do camisa 55, ele pediu para ser trocado, mas com Lamar Odom foi completamente diferente, que começou a sua carreira no Los Angeles Clippers, chegando a ficar em terceiro lugar na corrida de calouro do ano, mas o ponto alto da sua carreira foi jogando pelo Lakers, onde mesmo não sendo um All-Star, era uma peça importante vindo para começar a segunda unidade do banco, e sendo indicado algumas vezes como o sexto homem da temporada, com médias de 14 pontos por jogo e 9 rebotes por partida, das 7 temporadas que passou pela franquia, assim como foi 2 vezes campeão pelo time da Califórnia. Mas o seu problema começou quando ele descobriu que a franquia o incluiu em um pacote de troca com o Hornets para obterem o Chris Paul, e isso acabou fazendo com que ele se sentisse traído pelo seu time. No final das contas, essa troca foi vetada pelo comissário da NBA, mas revoltado por ter sido relacionada a uma negociação, ele exigiu ser trocado, o que acabou acontecendo, e indo se juntar com o Dallas do Dirk Nowitzki, que encheu o time de esperanças, e que, nas palavras do técnico da equipe, disse que era ele que faltava para que a franquia brigasse por um título, já que agora eles teriam o melhor trio de ataque da liga, composto por ele, Dirk Nowitzki e o Shawn Marion. Mas nem de longe foi o que aconteceu, tendo a sua passagem por Dallas muito conturbada, já que ele teve problemas para se adaptar ao seu novo papel na equipe, chegando a ser rebaixado para o time da J-League por alguns dias, e mesmo com as suas médias caindo de 14 pontos para apenas 6 por partida, a gota d'água foi quando ele discutiu com o dono do Dallas sobre o seu comprometimento com a equipe. Ele quer brigar com o chefe e ainda quer ficar no time, aí fica difícil, né, paizão? Após isso, ele foi usado como moeda de troca e acabou retornando para o Clippers. E mesmo jogando os 82 jogos da temporada regular, ele se manteve fora de forma e teve médias de apenas 4 pontos por partida. E no final do seu contrato, ele acabou se tornando um agente livre. Porém, nenhum time mais quis assinar com ele. Então, aquele jogador que era amado por sua antiga franquia tinha sido forçado a sair da NBA. Verdade seja dita, a vida de Lamar fora das quadras era extremamente conturbada, e isso o desfocava do basquete, mas a sua decisão de sair de um time que o aceitava e sabia muito bem como aproveitá-lo, fez com que a sua carreira fosse de ladeira abaixo em apenas 2 anos. Esse definitivamente não fez uma boa aposta. Já eu, na Betano, agora que a NBA voltou, meus palpites deram muito bons, inclusive apostando no meu Celtão, e que já chegou a me render uma boa graninha. E você também pode fazer o mesmo. E usando o cupom BASCADEVILLAN, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, e que podem chegar até R$1.000. Mas lembre-se que a aposta é para apenas maiores de 18 anos. Recadinho dado, bora voltar pro vídeo? Mas se você pensa que somente os role players é quem comete esse tipo de erro, você tá muito enganado, pois até mesmo super estrelas como o Allen Iverson estão propensos a cometer esse erro brusco em sua carreira. Ele certamente não foi esquecido como os demais dessa lista, pelo simples fato por ter sido um novato do ano e que nessa mesma época acabou driblando ninguém menos que o Michael Jordan. Assim como foi o MVP da temporada regular, 4 vezes cestinha da liga e o protagonista de uma das jogadas mais icônicas da NBA. 7 straight points by Iverson. Looked like he was dead in the water. Allen Iverson makes it 103-99. E foi justamente nesses 10 anos que passou no Philadelphia que acabou consolidando o seu legado. Porém, a sua estadia na franquia já estava desgastada, tanto pela falta de títulos, como por sua falta de ética de trabalho, ao chegar atrasado em treinos, inclusive sendo multado e suspenso em alguns jogos por conta disso, onde chegou a um ponto que o ex-proprietário do time anunciou em rede nacional que não aguentava mais e, portanto, iria trocá-lo.
Paulo. E na real, essa troca tinha tudo para ser um ponto alto na sua carreira. Afinal, ele ia se juntar com o jovem e talentoso Carmelo Anthony, e que já mostravam que tinha uma excelente química. E o Allen Iverson, nas 3 temporadas que esteve em Denver, foi 2 vezes para os playoffs, tendo ótimas médias, assim como na temporada regular, e as mantendo acima dos 20 pontos por partida nos playoffs. Mas como o título também não veio e a sua nova franquia não estava contente com a sua falta de comprometimento, como por exemplo, ir jogar bilhar no intervalo dos jogos. E foi coisas assim que resultou na sua saída para o Detroit Pistons. Mas a sua saída para Detroit nem de longe estava atrelada a ganhar títulos, pois a ideia da franquia era trazer o jovem armador Rodney Stuckey, que cada vez mais ganhava minutos em quadra, enquanto o Allen Iverson era escanteado para o banco de reservas. Tanto é que especulam que quando o contrataram, já estavam pensando em dispensá-lo para liberar espaço na folha salarial. E no dia 3 de abril de 2009, foi anunciado que o Allen Iverson não jogaria o restante da temporada de 2008-2009, a qual o time alegou uma lesão nas suas costas, como motivo da sua desativação no elenco. Porém, 2 dias antes, o Iverson tinha declarado publicamente que preferia se aposentar do que ser transferido para o banco, como havia sido decidido pelo técnico da equipe. E no dia 10 de setembro de 2009, o Allen Iverson assinou um contrato com o Memphis Grizzlies, afirmando que Deus escolheu Memphis como o lugar que ele continuaria sua carreira, e dizendo: "Sinto que eles estão comprometidos a desenvolver um elenco vencedor." No entanto, em pouco tempo depois, expressou seu descontentamento em ficar no banco de reservas e, por motivos pessoais, deixou o time. E ao contrário dos demais, o baixinho teve 2 oportunidades de ficar em times que poderiam ser campeões, mas acabou jogando fora por conta da sua falta de comprometimento e criou uma fama tão negativa que os times preferiam apostar em caras como Rodney Stuckey do que confiar o seu futuro em suas mãos. E mesmo voltando para o Philadelphia e sendo ovacionado como uma verdadeira lenda, deu novamente declarações dizendo que estava pronto para jogar em alto nível. Porém, pouco tempo depois, se afastou do time, alegando problemas pessoais. Após isso, nenhum outro time o quis, e isso acabou forçando com que ele aceitasse uma proposta do basquete europeu, e que após 10 partidas não retornou mais e oficialmente encerrou a sua carreira no basquete. Isso mostra que não importa se você é uma lenda ou não, o comprometimento e principalmente entender o seu papel na equipe é quem vai ditar o seu futuro, e o ego pode ser o caminho mais curto para o esquecimento. Galera, é claro que ficou faltando outros jogadores nessa lista. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2, mas pra isso, vamos deixar uma metinha de 5 mil likes. Demorou? E se você tá chegando aqui agora, aproveite e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim, eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!